Bom dia, turma. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui na nossa aula de número 21, dando continuidade aí ao que nós vimos na aula passada, né, das reações de transmutações. Hoje a gente vai estar fazendo uma análise de balanço massa-energia, né, como que essas reações liberam energia e quando elas absorvem energia, né? Vamos aí estar relacionando aí justamente a parte de energia. Então, começando a nossa aula, né, para dar início aí, a gente precisa definir uma nova quantidade de energia, né, ou seja, uma nova unidade. Então, eu vou estar pegando aqui essa quantidade chamada de elétron-volt, né? Elétron-volt é uma unidade de energia, certo? A gente usa isso para quando eu tenho partículas muito pequenas, por exemplo, elétrons, prótons, né, envolvidos aí nas trocas e nos balanços de energia das interações atômicas. Então, por exemplo, a definição do elétron-volt é a quantidade de energia cinética ganha por um elétron quando esse mesmo é acelerado por um potencial de 1 volt a uma distância de 1 metro. Né? Então, imagina aqui que você tem uma bateria, né? Aqui, ó, positivo e negativo, os polos, certo? E aí eu tenho basicamente aí 1 metro de fio. Né? Então, o nosso elétronzinho, que estaria aqui, ó, certo? Se ele andar basicamente aqui 1 metro, por um potencial de 1 volt, né, a quantidade de energia cinética que ele ganha, né, em relação à aceleração para esse potencial, é justamente 1 elétron-volt, que em joules, né, vale aí 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Ele é basicamente aí o análogo à carga, né, pelo menos a parte numérica, né, extremamente igual, similar aí ao valor da carga do elétron, só que isso é medido sempre em joules, né, unidade de energia. Então, essa é a nossa conversãozinha de elétron-volt para joules. E aí, os casos mais comuns, né, que aparecem aí nas nossas reações, que a gente vai ver daqui a pouquinho, são os elétron-volts medidos em potência de 10, né? Então, tem o keV, que são 10 a terceira elétron-volts, né, o quilo elétron-volts, o MeV, que são 10 a sexta elétron-volts, ou mega elétron-volts, e o GeV, que são 10 a nona elétron-volts, ou giga elétron-volts. Então, essas potências de 10 aqui, essas unidades, elas são importantes para a gente estar pegando a relação, né, da ordem de grandeza que está atrelada aí ao elétron-volt. Falando agora da energia, né, a gente já viu aí no nosso curso que a energia mecânica de um sistema, né, e a energia total, ela é a soma da cinética, que é o K maiúsculo, mais a potencial, que é o Uzão aqui maiúsculo. A gente viu que a energia cinética, ela pode ser escrita, né, como meio de mv quadrado, né, isso aqui é sempre quando eu tenho aí associado a movimentos de partículas, meio de mv quadrado, e a energia potencial, a gente já viu que ela pode ser escrita de várias maneiras, né? Eu tenho energia potencial gravitacional, que é o mgh, eu tenho energia potencial elástica, que é o kx² sobre 2, eu posso ter energia potencial elétrica, né, que é carga vezes a diferença de potencial elétrico, e aqui eu tenho uma energia potencial chamada de energia de repouso, que é dada, né, em função aí de E0 mc², né, a famosa equaçãozinha de Einstein, né? Todo mundo lembra aí do Einstein do E igual a mc ao quadrado. Essa é a nossa energia potencial de repouso, né? É um tipo de energia potencial e ela entra aqui, né, aí dentro da nossa quantidade de energia mecânica, certo? Então, a cinética é aquela cinética que a gente já está acostumado, né, meio de mv², e a potencial vai ser agora a energia potencial de repouso mc². Então, esse E0, que é o nosso mc², quando a gente analisa essa expressão aqui, ó, eu acabo criando novas unidades para medida de massa e para medida de velocidade, em função daquele elétron-volt que a gente acabou de ver no slide passado ali. Então, por exemplo, se eu pegar a minha massa, que está aqui ó, na expressão, né, e isolar ela, essa massa ela vai ser igual a E0 sobre C², certo? A unidade de energia que a gente acabou de ver é elétron-volts, certo? E o C² é a minha velocidade da luz ao quadrado. Então, eu posso estar escrevendo a massa, né, em termos da unidade de elétron-volts por C². Né? Isso é
bem comum aí em física nuclear, quando a gente descreve massa de partículas, né? Por exemplo, o elétron e o próton. Então, aqui, ó, a massa do elétron, né? Massa de repouso do elétron, que a gente chama, porque essa energia potencial é energia de repouso, ela está relacionada aí, ó, com 0,55 megaelectronvolts por C quadrado, né? Então, tem um MeV aqui deveria ser um Vzão maiúsculo, certo? Mas 0,55 MeV C quadrado, essa é a massa de repouso do elétron. Já para o próton, eu tenho aqui que a massa de repouso do próton é 938,27 megaelectronvolts, com V maiúsculo, sobre C quadrado. Então, eu posso usar essa quantidade, né, eletronvolts por C quadrado, para estar representando aí a minha unidade de massa. Note que esses valores aqui, eles são todos calculados em termos da nossa unidade de massa atômica, que é o U, né? Lembrando aí que o U é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas, né? É a nossa unidade de massa atômica. E aí eu posso estar reorganizando os termos, né, para estar escrevendo a minha energia cinética, a velocidade da luz ao quadrado, como sendo 931.494.013 MeV por U, né, de novo aqui um V maiúsculo. Isso aqui é a velocidade da luz de energia por massa, né, porque se você pegar a equaçãozinha de Einstein aqui, né, o nosso E0 igual a m C quadrado, se você isolar o C quadrado, não, isso aqui vai ficar energia por massa. Então, tenho energia, que é o mega electronvolt, dividido pela massa, que é a unidade de massa atômica. Então, a minha energia, a minha velocidade da luz ao quadrado, ela pode ser escrita em termos desse valor aqui, ó, 931,494013 mega electronvolts por unidade de massa atômica. Esse valor aqui, a gente vai usar ele daqui a pouquinho no exercício, né, porque ele é justamente aí um valor de conversão, né, na hora que eu faço o que eu chamo de balanço massa-energia. Beleza? E aqui eu tenho uma tabela, né, aí de massa atômica em termos de U, né, para os principais elementos aí, até o cloro, né, basicamente. Então, essa tabela aqui, se alguém quiser depois eu forneço ela de maneira completa. Mas tem aqui, ó, quanto é um nêutron, quanto é um hidrogênio, quanto é um deutério, um trítio, um hélio 3, um hélio 4, um hélio 5, um hélio 6, né? Sempre aí em unidades de massa atômica. Note que o U, né, ele não é um valor inteiro, ele sempre tem aí um valor quebradinho, né? Então, por exemplo, uma partícula alfa, né, um hélio 4 aí, que teria unidade de massa 4, né? Na verdade, ela é 4,0038727. Esse 0038727, ele é importante, né, que é justamente essas casas decimais, né, depois da vírgula, elas vão dar para a gente, né, a quantidade de energia que é liberada ou a quantidade de energia que é absorvida em relação a uma reação, ok? Então, tem que levar as casas decimais em consideração aqui agora, nesse balanço massa-energia, elas são bem importantes. E aqui eu tenho justamente para outros nuclídeos aí também, né, carbono, oxigênio, flúor, neônio, né, sódio, alumínio, magnésio, fósforo, cloro, enxofre, etc. Vamos lá, então. Então, no nosso balanço massa-energia, né, a nossa reação nuclear, que a gente estava vendo ontem, né, na nossa aula aí de transmutação, ela está aqui, ó, com Azinho mais Azão, que resulta num Bzão mais um Bzinho. Quem que é quem aqui nessa reação nuclear? Então, o meu Azinho é a partícula incidente, né? Geralmente aí é uma partícula pequena, um próton, uma partícula alfa ou um nêutron, né? Geralmente são partículas pequenas. O núcleo-alvo vai ser aí o meu Azão, né? Então aqui está o núcleo-alvo. O Bzão maiúsculo é o meu núcleo-produto, né? Geralmente aí é aquele que é liberado. E o Bzinho vai tá fazendo o papel aí da minha partícula ejetada, né? Note que aqui a gente está basicamente num padrão, né? As letras minúsculas, elas estão representadas aí pelas partículas menores, né? E as letras maiúsculas estão representadas pelas partículas maiores, né? Então, por exemplo, aí eu poderia ter uma reação, né? Por exemplo, lá, lítio 3,7, né? Bombardeada por um próton, que vai dar um nêutron, né? Esse cara aqui vai dar para a gente aí um boro, né, 4,7, certo? Justamente aí aumentando o número de massa, aumentando o número atômico, né, e mantendo o número de massa. Então, aqui quem seria quem, né? O lítio aqui seria meu azão,
né? O próton seria meu Azinho, o nêutron seria meu Bzinho, né? E o boro aí seria o Bzão, que é o núcleo produto, né? Acredito que não é boro aqui, é berílio, professor. Né? O boro é o elemento 5, o berílio é o elemento número 4, certo? Então, fica representado basicamente dessa maneira aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Conservação de energia, certo? Então, a energia de antes da iteração é igual à energia de depois da iteração. Ou seja, a energia dos reagentes é igual à energia dos produtos, né? Basicamente aí, fazendo a nossa conservação de energia. Então, a energia dos reagentes, quem que é? É a energia do Azinho, que é a minha partícula incidente, mais a energia do Azão, que é o meu núcleo-alvo, tem que ser igual à energia da partícula ejetada, E de Bzinho, mais a energia do meu núcleo produto, E de Bzão. Certo? Então, essa é a nossa conservação. E cada elemento de energia, eu vou estar associando um K mais E0, né? Energia cinética mais energia de repouso para cada um desses elementos. Então, eu vou abrir aqui, ó, eu vou ter 8 termos, né? Então, você pegar ó, o Ka mais Mzinho AC quadrado é o meu E Azinho. O K Azão mais o MA Azão C quadrado é o meu E Azão. O E Bzinho, né, vai dar energia cinética Bzinho mais MBzinho C quadrado, então é o E do Bzinho. E, por último, mas não menos importante, o nosso KBzão, MBzão C quadrado, que é a energia do núcleo produto E Bzão. Então, eu abri aqui em 4 termos, certo? Que vão dar aí 8 termos, né? 4 termos de energia cinética, 4 termos de energia potencial de repouso. O meu balanço massa-energia, ele pode ser feito de duas maneiras, certo? Eu posso equilibrar as energias cinéticas com as energias de potencial, né, que são as energias de massa. Então, por exemplo, se eu isolo só as energias cinéticas, certo? As energias cinéticas finais, que são aqui o Bzinho e o Bzão, menos energias cinéticas iniciais, né, que é o Kzinho mais Kzão, é igual a um Q, né? Esse Q é justamente o meu balanço de massa-energia. Então, eu posso estar fazendo o balanço em termos da energia e em termos da massa, que é o que a gente vai ver agora no outro slide. Então, tá aqui. Se esse Q ele for aí positivo, né? Eu tenho uma reação exotérmica, está liberando energia. Se meu Q for negativo, faltou aqui o sinalzinho, né? Menor do que zero, a reação é endotérmica, ela absorve energia. Então, naquela equação que a gente viu agora há pouco, né, ali do balanço das energias mecânicas, eu posso estar escrevendo o Q em termos das energias cinéticas, né, KBzinho mais KBzão menos, né, perceba que esse menos está em evidência aqui, então é sempre o menos a parte dos reagentes, né, Kzinho mais Kzão, então é o meu Qzinho em função da energia cinética, ou o meu Qzinho em função das massas, né, e aí eu faço aqui a relação das massas, MAzinho mais MAzão, menos MBzão, menos MBzinho C quadrado, né, então esse Q aqui também em função das massas, né, essas equações aqui, elas são equivalentes, você pode calcular tanto em função de uma, quanto em função da outra, né? Porque elas vieram aí justamente da relação da conservação de energia. Se você igualar os dois Qs, né, ó, dessa equação aqui e dessa equação aqui, né, da energia cinética e de função da massa, você vai voltar e encontrar justamente essa equação que está aqui, ó, né, que é a equação da conservação de energia. Então, são duas maneiras de escrever esse Qzinho, né, em função das massas e em função das energias. É por isso que ele é chamado de balanço massa-energia, né, porque eu posso escrever ele aí em função de duas grandezas diferentes. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente pegar a ideia. Então, olha só. São dadas as seguintes massas atômicas, né? Então, estou te dando aí a massa atômica de alguns elementos já em função do U, né? Segundo aquela tabelinha lá que a gente forneceu. Então, o urânio 238, ele tem uma massa aqui de 238,05079 U. O hélio 4, né? Ou seja, a nossa partícula alfa, tem uma massa aí de 4,00260 U. O tório 234 tem uma massa de 234,04363 U. O hidrogênio 1, né, ou um próton, né, também conhecido como próton, tem uma massa de 1,00783 U. E o
proactínio, PA, aqui, 237, ele tem uma massa de 237,051 U, né, onde o PA é o proactínio aí com Z91. Duas perguntas nesse item aqui, né, nesse exercício, de acordo com esses valores. Letra A. Calcule a energia liberada no decaimento alfa do urânio 238. Né? Então, quanto de energia que eu tenho aí na liberação, né, de uma ejeção de partícula alfa. E no item B, mostre que o urânio 238 não pode emitir espontaneamente um próton, né? Isto é, a repulsão entre os prótons não é suficiente para ejetar um dos prótons do núcleo. Tá? Então, a gente vai estar resolvendo esses dois probleminhas. Primeiro, o item A, né? Então, eu tenho aqui a equação do decaimento alfa, né? Então, o urânio 238 ejeta uma partícula alfa, né? Que é aí o nosso núcleo de hélio, e decai num tório 234, certo? Então, o que eu tenho aqui de produto e o que eu tenho de reagente, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, que no meu balanço massa-energia, né, eu chamei aqui de emissão I, né, são as massas iniciais, né, se eu voltar lá no slide aqui agora, ó, são MAzão mais MAzinho, né, são as massas aí dos reagentes, menos MBzinho menos MBzão, né, que são as massas finais aí dos meus produtos. Então, aqui no problema, ele chamou de MI, que são a massa inicial, né, início, e menos MF, que são as massas finais, ok? Então, quem que é a massa inicial do decaimento? É só o meu urânio, né? Então, antes eu tinha só urânio, e no final eu tenho o tório mais a partícula alfa. Então, eu vou substituir os valores, né? Já em termos aqui dos valores que ele me forneceu no enunciado. Então, a minha massa inicial está aqui, ó, 238,050,79 U, né? Então, o meu MI, emissão I, e as massas finais, né, é a massa do tório mais a massa da partícula alfa. Né? Então, aqui, ó, MF. Né? Note que eu tenho um sinalzinho de menos aqui da subtração das massas. Note que ambos estão multiplicados por C ao quadrado. Né? Então, esse C ao quadrado aqui, ó, eu vou ter que substituir ele, né, por aquele valor de conversão que a gente viu lá atrás no slide. Lá. Ok? Então, quando eu faço aí a subtração das massas, né, isso aqui vai dar para mim 0,0456 U, ok? E esse valor de C quadrado, que está aqui, ó, né, eu vou substituir por aquele valor de conversão 931.494.013 MeVs por U. Né? Aqui, o que vai acontecer? A unidade do U, né, que é a unidade de massa atômica, ela se cancela aqui na hora que eu substituo o meu C quadrado. Né? Fazendo essa conta, isso aqui vai dar 4,25 megaelectronvolts, que é uma reação positiva exotérmica. Então, a ejeção de uma partícula alfa por um núcleo de urânio, né, é uma reação aí que libera energia. Então, essa é a ideia dessa continha aqui que a gente está fazendo no item A do problema. Beleza? No item B, né, a gente quer mostrar que esse urânio, né, ele não emite espontaneamente um próton. Então, qual seria a reação de emitir um próton? Então, eu tenho aqui o meu urânio 238, certo? Mais um proactínio, mais um próton, né, que seria aí um núcleo de hidrogênio. Então, está aqui o meu próton aqui sendo ejetado. Então, de novo, né, no balanço das massas aí, né, eu tenho a massa dos reagentes, massa dos produtos. A massa dos reagentes é a massa do urânio, né, que foi me fornecido ali, 238,050,079 U. A massa do proactínio, 237,051,21 U, mais a massa da partícula do próton, né, ó, 1073 U, ok? Quando eu faço aí as reações, né, o meu ΔM, né, então esses dois termos aqui somados menos o termo final, o meu ΔM dá negativo, né, menos 0,0825 U. Na hora que eu calculo o balanço massa-energia, né, eu vou multiplicar aí por C quadrado, né, posso fazer assim, né, também, né, ΔM C quadrado. Então, usando aquele valor de conversão para C quadrado, né, que é o 931.449,40,13 megaelectronvolts por U. Aqui está o nosso, meu ΔM, né, então o Zinho cancelou, né, aqui tem um sinal de menos aqui na frente, né, porque o ΔM deu negativo, ou seja, o meu balanço massa-energia, ele é menos 7,69 megaelectronvolts, certo? O que significa o meu Q ser negativo? Né?
ou seja, é uma reação do tipo endotérmica, é uma reação que absorve energia, certo? Só que para ela acontecer de maneira espontânea, entre aspas, certo? O meu núcleo de urânio precisa receber essa quantidade de energia para emitir um próton, né? Então, não é uma reação que ocorre naturalmente, né? Não é uma coisa que está aí fazendo de maneira espontânea. Ela tem que receber energia para aí sim estar expelindo esse próton aí para frente. Tudo bem? Beleza? Então, o nosso balanço massa-energia basicamente é analisar essa relação. Beleza? Ok? Bom, tudo que a gente falou até agora, né, ali das reações ali de partículas reagentes, partículas produtos, etc., são para quando a minha reação ela ocorre de maneira unidimensional, né? Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma bolinha, né, um núcleo, uma partícula incidente, né? Ela vai interagir aqui com um núcleo-alvo, né, um Azão, e vai fornecer para a gente, certo? Um núcleo-produto, um Bzão aqui, mais uma partícula ejetada Bzinho, certo? Tudo isso aqui, gente, ele está ocorrendo em uma dimensão, né? Apenas aí na horizontal, certo? Se a minha reação ela ocorre num plano, né, ou seja, bidimensional, aí eu tenho que avaliar uma outra quantidade, né? É como se eu estivesse lidando com colisões, né? Não sei se vocês lembram aí do ensino médio, do cursinho, né? Quando vocês avaliavam colisões, tinham colisões perfeitamente elásticas, colisões inelásticas, né? Colisão perfeitamente inelástica, são 3 tipos de colisão, mas para avaliar esse tipo de interação agora, né, bidimensional, eu preciso estar considerando uma variável chamada de momento linear, certo? Esse momento linear, ele é dado aí com uma letra P minúscula, né, mv, é a massa vezes a velocidade da minha partícula. Muita gente aí aprendeu no ensino médio, né, como Qzão, né, que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento, certo? Mas é a mesma coisa, certo? Esse Qzão, que é a quantidade de movimento, que a gente costuma aprender no ensino médio cursinho, é exatamente o nosso momento linear, né? P igual a mv. Aqui a gente chama de momento linear, porque existe um análogo, né, para momento angular depois, quando as coisas estão rotacionando, né? Só para deixar aí bem claro. Tudo bem? Então, a ideia é que esse momento ele é uma grandeza vetorial, né? Então, eu preciso analisar isso, né, do ponto de vista bidimensional. Então, vai existir uma conservação de momento linear. Então, meu momento de antes da colisão é igual ao momento de depois da colisão, tá? E o que é a colisão? Qual que é a ideia da nossa colisão? Então, tem aqui, ó, esse desenho esquemático, né? Tá aqui o Azinho, né? Estou mantendo aí de novo, né, as nossas padronizações, né? Então, o Azinho é a minha partícula incidente, o Azão é o meu núcleo-alvo, né? O Bzinho é a minha partícula ejetada e o B é o núcleo produto, certo? Então, aqui, ó, eu vou considerar primeiro o meu alvo parado, certo? Então, o Azão aqui, ó, que é o alvo, ele está parado, né? Se ele está parado, a velocidade dele é 0. Então, VAzão é igual a 0, né? Ele está ali em repouso. E eu vou considerar que a minha partícula ejetada, Bzinho, ela foi aí com espalhamento θ de 90 graus, certo? Ou seja, eu tenho um ângulo de 90 graus, né, aqui em relação ao eixo Y, tá? Então, novamente, né, o nosso plano aqui, né, tá aqui, ó, eixo Y na vertical, eixo X na horizontal. E o meu núcleo produto, né, ele foi ejetado aqui para cima, né, com um ângulo φ, né? Então, depende aí desse ângulo φ. Beleza? Então, o que vai acontecer? Na nossa conservação de momento, eu vou ter aqui que momento do eixo X é igual, né, o antes igual ao depois, e o momento do eixo Y é igual ao momento de antes mais o momento de depois, né? Como isso aqui é vetorial, né, então tem que fazer tanto o momento de antes igual ao momento de depois para X e para Y, para X e para Y. Então eu vou aplicar a formulinha mzinho vezes a velocidade, né, mantendo aí o rigor dos subíndices, né? Então vou tentar aí explicar, né, para que vocês não se percam nos subíndices, né? Então, Azinho é partícula incidente, Azão, núcleo-alvo,
Bzinho, partícula ejetada, Dzão, núcleo produto. O que tem o subíndice X está na direção horizontal e o que tem o subíndice Y está na direção vertical. Ok? Então vamos lá. Eixo X. Então eu vou ter o momento da partícula incidente, meu PAzinho, tá aqui, ó, massa vezes velocidade A no eixo X. O momento massa Azão vezes velocidade Azão no eixo X, então esse aqui é meu PAzão, certo? É igual a parte de depois, né? Então vai ser aqui o meu MBzinho, VBzinho X, então esse aqui é o meu momento PBzinho, mais MBzão, VBzão X, né? É o meu PBzão aqui. Opa, é um Bzão. Aí, ok? Então, isso aqui é só para o eixo X. Aí eu vou ter uma equação análoga para o eixo Y agora. Né? Então, de novo, ó, MA, VAY, né, é o meu PAzinho. O MAzão, VAzão, Y é o PAzão. E igual aos momentos lineares de depois, né? O MB, VBzinho, o Y é o PBzinho. E o meu P de Bzão, né? Todos eles aqui para o eixo Y. Então, eu estou avaliando aqui basicamente essas duas iterações, certo? Então, essa é a minha conservação de momento, tanto para eixo X quanto para eixo Y. E o que vai acontecer agora? Né? Então, tá aqui, eu recuperei aqui as equações, né, ó, no próximo slide. Então, vamos ali avaliar as velocidades agora. Né? Então, o meu VA, certo? Que é a velocidade da partícula incidente, essa velocidade aqui, ó, ela está apenas no eixo X, né? Então, ela não está decomposta, ela não tem aí na diagonal. Então, o meu VAX é o próprio VA, certo? Então, eu estou aí com VAX. O VAY, né? Então, eu não tenho componente vertical. Então, VAY é 0. Né? Então, esse cara aqui é 0. Então, ó, esse cara aqui vai embora, né? É 0. Já substituindo na equação de cima, né? Esse aqui é o meu VAX, aqui é o próprio VA, certo? O VAzão, né? Como o meu núcleo-alvo está parado, todas essas componentes aqui, ó, tanto VAzão X quanto VAzão Y, vão ser zeros. Né? Então, esses dois termos aqui vão ser anulados aí da minha equação, só fazendo análise aí das velocidades. Então, perceba que no eixo Y, né, eu tenho aí basicamente 0 do lado esquerdo. Agora, as velocidades depois da iteração. Né? Então, na hora que eu faço aqui a minha análise, certo? Ó, esse aqui é o meu eixo Y, e esse aqui é o meu eixo X. Essa velocidade que está aqui, ó, para o VBzinho, né, ó, se eu pegar aqui, VBzinho, okay? Perceba que ela está para baixo no eixo Y. Então, ela é um VBzinho cosseno de 90, perdão, VBzinho seno de 90, né, só que ela é negativa, né, no eixo Y. Então, é menos VB no eixo Y. Então, esse VBzinho Y, ele é menos VB, porque eu estou para baixo, né? Como se eu estivesse aí na direção menos J chapéu, né? Então, esse termo aqui, ó, ele é apenas menos VBzinho. E quando eu falo do meu VBzão, certo? Ó, então, tá aqui o meu VBzão. Esse cara eu vou ter que quebrar em componentes, né? Então, ele vai ter aqui, ó, uma componente VBzão X e VBzão Y, né? A decomposição de vetores, certo? O VBzão X, que está aqui, certo? Ele vai estar relacionado com o cosseno desse ângulo φ aqui, ó. Que o ângulo φ é o mesmo que está aqui. Então, VBzão X é VBzão cosseno de φ, e o VBzão Y, ele é VBzão seno de φ. Ok? Então, tá aqui as relações que a gente tem aqui. Beleza? E o meu VBzinho X, né, como aí a velocidade é apenas na vertical negativa, ele é 0. Então, esse termo aqui também é 0, né, ele vai embora. Então, o que sobrou ali, né, agora na análise das nossas equações? Então, na parte de cima do eixo X, sobrou o MA-VA, né, onde o meu VAX era o próprio VA, que a gente tinha aqui, igual a MBzão VBzão X, certo? Que é, aqui faltou o índice Bzão aqui, ó. Desculpe. Bzão. Que é o nosso cosseno φ, certo? Então tá aqui, ó, VBzão X, VBzão cosseno φ, é o que sobrou do eixo X. E do eixo Y, o que sobrou? Né? 0 do lado esquerdo, todo mundo era 0,
menos VBzinho, VB, MBzinho, VBzinho, né? Esse menos aqui, ele está justamente porque a velocidade está no eixo Y negativo, menos J, mais VBzão, MBzão, seno de φ, né? Que era a velocidade em B no eixo Y. Então, sobrou, basicamente, né? Análise aí das velocidades, sobrou essas duas equações que estão aqui embaixo. Como é que eu lido com elas agora? Então, olha só, de novo, eu repliquei elas aqui, ó. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar as duas equações. Né? Então, do lado esquerdo aqui vai ficar MAVA mais MBVB, certo? Ah, por que ficou desse lado aqui positivo, né? Ó? Então, só para relembrar, né? Era 0 igual a menos VBzinho, né? Então, ó, esse cara passa para o outro lado aqui positivo, certo? Então, ficou aqui agora, né? Eu posso somar as duas. Somo o lado esquerdo, ficou MAVA mais MBzinho, VBzinho. Né? E do lado direito ficou MBzão, VBzão cosseno φ, mais MBzão, VBzão, seno de φ. Né? Então, tá aqui as nossas equações. Eu vou levar ao quadrado agora os dois lados, certo? Então, elevando ao quadrado, né, vai ficar MAVA quadrado mais MBVB quadrado, MBzão, VBzão, seno φ quadrado, mais MBzão, VBzão, cosseno φ ao quadrado. Quando eu manipulo essas equações, né, eu posso colocar esses termos aqui em evidência, né, e aí vai surgir a nossa relação fundamental da trigonometria, né, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né, então, do lado direito ficou MBzão, VBzão quadrado, do lado esquerdo vai ficar MAVA quadrado mais MBzinho, VBzinho quadrado. Se eu dividir por 2 os dois lados, né, então divido por 2 todo mundo, eu vou encontrar basicamente, né, as energias cinéticas aí. Só que aqui está todo mundo ao quadrado, né? Então, esse quadrado que está aqui, né, vai estar sobrando uma massa, certo? Então, ó, ficou KMAVA quadrado sobre 2, KBzinho, MBzinho, VB quadrado sobre 2, KBzão, MBzão, VBzão quadrado sobre 2. Só que eu tenho uma massa sobrando, né? Porque todos os termos aqui estão ao quadrado. Então, ó, MAKA mais MBzinho, VBzinho, MBzão, KBzão, né? Então, tá aqui a nossa equação 2. E aí, o que acontece? Eu posso lembrar, né, da minha equação do balanço massa-energia lá das energias cinéticas, certo? Então, quando a gente fez ali a análise para uma dimensão, o meu balanço massa-energia era KBzinho mais KBzão, menos Kazão mais Kazinho. Se eu combinar essa equação com essa aqui, ó, né, as duas equações aqui em vermelho, né? Eu não vou fazer a álgebra dela aqui, mas eu chego nessa expressão aqui, ó, né? Que é a relação das massas e a relação das energias cinéticas das partículas incidentes e também partículas ejetadas. Então, esse é um novo balanço energia, né? Para quando eu tenho aí bidimensional, certo? O caso B2D. Então, essa equaçãozinha é a que vale, ok? Aí no caso 2D. Bom, a gente fez todo esse desenvolvimento aqui, né? Eu fiz ele aí bem aí em detalhes, né? Mas vocês não precisam estar deduzindo essas equações, né? Então, o que vocês precisam fazer é saber usar essa expressãozinha que está aqui embaixo, né? Então, eu não vou cobrar detalhes aí da dedução, né? Eu só mostrei aqui para que vocês entendam que isso não apareceu do nada aí nas nossas expressões. Beleza, galera? E aí, ó, então, tá aqui essa equação que nós encontramos no slide passado, né, ó, que é a relação do balanço massa-energia, ok? Essa é válida se meu ângulo de espalhamento for θ 90 graus, né, ou seja, se a minha partícula de espalhamento, né, o Bzinho, ela tá saindo aqui no menos J, certo? Negativo para baixo. Se o ângulo θ for um ângulo qualquer, né, aí entra um termo a mais aqui, ó, que é um termo que vem basicamente de quando eu faço lei de cossenos, né? Então, eu não vou deduzir ele, mas só vou deixar aqui, ele fica em termos do cosseno de θ, né? O cosseninho de θ aqui seria o ângulo θ que sai para cá, né? Então, se ele for diferente de 90 graus, né, vale aquela outra expressão ali, né? Essa daqui, equação válida para um ângulo θ qualquer. Perceba que o termo que está aqui na frente é o mesmo, né? Não muda, só vai entrar um termo a mais aí, que é um termo que vem lá da lei dos cossenos, né, para quando eu faço análise vetorial aí da conservação de momento. Maravilha! Então, é essa equação que a gente vai usar para casos 2D.
Vamos fazer um exemplo, então. Então, ó, seja a interação nuclear. Boro 11, né, que está interagindo com próton, que vai me dar um berílio 8 mais uma partícula alfa. Qual que é o balanço massa-energia se a partícula alfa ejetada teve um espalhamento de 90 graus? Então, eu estou te dando as energias cinéticas iniciais, né? Ó, então, o K do próton é 1,51 megaelectronvolts, o K da partícula alfa 6,67 megaelectronvolts, né? Então, isso aqui é dado, né? Isso aí é dado para mim. E aí, o que vai acontecer? Está aqui a reação, né? Ó, que gera ali o boro, próton, alfa, berílio. Okay? Então, o Azão é o meu boro, o Azinho é o hidrogênio, né? Que é a minha partícula alfa, o núcleo produto instável, o Bzão é o meu núcleo produto, certo? E o Bzinho é minha partícula ejetada. Então, a hora que eu pego aqui na equação do Q, certo? Aqui eu usei os valores aproximados, né? Mas poderia ter usado os valores lá da tabela com as casas decimais quebradas também, não tem problema. Tá? Então, aqui, ó, o KB é o K do alfa, né? 6,37, 1 mais MBzinho sobre MBzão, né? Então, o Bzinho aqui é a massa da partícula alfa, que é 4, né? Aí o Bzão é a massa do berílio, que é 8, menos o Kazinho, que é a energia cinética do próton, né? 1 menos MAzinho sobre MBzão, né? Então, o MAzinho é 1, que é a massa do próton, né? E 8, que é a massa do berílio. Então, quando você faz essa continha aqui, ó, você vai chegar que o seu Q é 8,2337 megaelectronvolts, né? Então, esse é um exemplo aí da onde a gente usa a equação de maneira direta. Beleza? Outros exemplos, né? Aí, falando agora de fissão nuclear, né? Que são reações em cadeias, né? Que vão liberando energia, né? Então, reações aí que envolveram lá no Projeto Manhattan, né? Lá no esquema de bomba atômica, né? Então, basicamente, aqui a gente tem um nêutron, né, que colide com urânio 235, né, isso me gera um urânio 236, que é instável, certo? Então, esse urânio aqui, ele é instável, aí ele decai num bário, 146, num criptônio, 3689, mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons, eles vão colidir, né, com outros átomos de urânio, gerando uma reação em cadeia, né? Então, aqui eu tenho basicamente essa reação em cadeia aqui da fissão nuclear, né? Ó, então, tá aqui o meu nêutron incidente, né, com o núcleo fissionável, né? Aí ele divide o núcleo, né? Eu tenho uma fissão, né? Então, a palavra fissão está significando divisão, né? Então, estou quebrando esse núcleo, certo? E aí, esse gera, né, ó, os outros 3 nêutrons aqui, ó, eles vão estar colidindo com novos átomos de urânio, certo? E repetindo a reação, né? Então, isso vai liberando energia, né? A energia é sempre liberada aqui na fissão, ok? E isso causa uma reação em cadeia que libera muita e muita energia, né? Aí a gente tem essa figura aqui de bomba, né? De bomba atômica, basicamente, que é o que acaba bem triste, né? Aí, em relação a guerras e afins. Okay? Essa fissão nuclear, ela também acontece nos reatores nucleares, tá? Só que ela é um reator, ela é uma fissão controlada, né? Porque a energia que é gerada na fissão, aí ela é armazenada, né? Ela não é liberada, assim, a esmo, né? Aí eu consigo armazenar, ali eu tenho controle de resfriamento, eu tenho N fatores, né? Que estão ajudando ali na hora de estar confinando e armazenando essa energia, né? Se alguém aqui não assistiu aquele seriado Chernobyl, né, um seriado da HBO, né, eu recomendo muito que assistam, né, porque lá mostra em passo a passo, né, toda a merda lá que aconteceu lá em Chernobyl, né, o pessoal não tomando os cuidados necessários aí no controle da fissão nuclear. Tudo bem? E, por último, né, aí um outro fenômeno que é a fusão nuclear, né? Então, a fusão, ela é a união de átomos, né? Não a divisão. Então, estou unindo, né? Para quem lembra do Dragon Ball aí, né? O carinha falava fusão e fazia ali. Então, é justamente, né, a nossa união de átomos. E aonde ocorre isso? Né? No Sol, né? Reações de estrelas aí, né? Então, o Sol funde hidrogênio em hélio para gerar energia, né? Então, tá aqui os nossos átomos de hidrogênio, né? Que eu posso considerar apenas como sendo um próton. Né? Então, esses dois hidrogênios, eles se fundem, certo? Eles geram aqui um deutério, né, ó, que libera um pósitron, né?
Então, gera um deutério, né? Libera um pósitron. Esse pósitron é aniquilado por algum elétron livre lá que está presente na superfície solar, gerando radiação gama, né, que é energia, né? Então, tudo que está aqui, esse foguinho aqui de explosão, né, é liberação de energia. Então, a fusão aqui dos dois prótons gera um deutério, né, gera um pósitron também, que é aniquilado por um elétron e gera um raio gama, né? Então, está gerando aqui o raio gama. Também é gerado um neutrino, né? Então, lembra que eu comentei dos neutrinos, que a gente tem bilhões e bilhões de neutrinos atravessando a gente a cada segundo, né? Então, todos neutrinos aí originados da fusão, né, dos dois prótons aí no deutério. Aí o que acontece? Dois deutérios, eles se fundem, né, para formar aí um hélio 3, né, mais um próton, né? Então, um deutério mais um próton aqui, ó. Eles vão formar um hélio 3. E os dois hélio 3 se fundem para gerar um hélio 4, né, que seria aí o hélio instável, liberando mais dois prótons para fazer novas reações em cadeias. Então, a reação de fusão nuclear do Sol, né, ela é um pouquinho complexa. A gente fala que ele funde hidrogênio para liberar energia, né, que gerando hélio ali, mas é um pouquinho mais complexo, né? Então, tenho dois prótons que geram deutério, aí um próton colide com deutério, gerando um hélio 3, dois hélio 3 se colidem, né, gerando um hélio 4 e liberando dois prótons, esses dois prótons aí sendo liberados de novo para fazerem novas reações. Então, dentro do Sol, basicamente, a gente tem essa fusão nuclear, né? Essa fusão nuclear, ela é basicamente o que a gente chama de energia limpa, né? O pessoal tenta até hoje fazer isso em laboratório de maneira controlada, mas é muito difícil, né, fazer isso. Não sei se alguém assistiu o filme do Homem-Aranha 2, né, o Homem-Aranha antigo lá, o bom, né, não esse novo que é ruim pra caralho, que é com o Dr. Octopus, né? Então, no começo do filme lá, ele está tentando justamente, né, manipular o Sol ali, né, fazendo fusão nuclear, né? Por isso que ele está com aqueles braços ali para conseguir conter o campo magnético que é gerado ao redor, né? Então, no começo do filme é justamente isso que ele está fazendo, né? Fundindo, né, trítio, né? Então, ele pega ali uma bola de trítio, né, que é justamente aqui o hidrogênio 3, certo? Que é a fusão aqui do deutério com o próton, né? Então, ele está tentando fazer, jogando energia justamente nesse trítio, né, para fundir, e aí ele gera aquele mini sol que a gente vê no filme. Então, basicamente, essa é a ideia da fusão nuclear. Maravilha, jovens! Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Então, um abraço para vocês, tudo de bom, boa semana e até na terça-feira que vem. Tchau, tudo de bom, se cuidem.